dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho das características macroscópicas e submicroscópicas dos estados sólidos, líquido e gasoso. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho de transições, de mudanças entre esses três estados físicos. Tá? A mudança de sólido para líquido, a gente chama ela de fusão. A mudança de líquido para gasoso, a gente chama ela de vaporização. A mudança de gasoso para líquido, a gente pode chamar ela de liquefação ou condensação. E a mudança de líquido para sólido, de solidificação. Tanto a mudança direta de sólido para gás, como de gás para sólido, a gente pode chamar ela de sublimação. Para diferenciar, alguns livros chamam sólido para gás direto de sublimação e gás para sólido direto de ressublimação. Tá? As mudanças indo da esquerda para a direita, fusão, vaporização, elas podem ocorrer com elevação da temperatura, aquecimento, ou com redução da pressão. E as mudanças da direita para a esquerda, liquefação, solidificação, elas podem acontecer com diminuição da temperatura, resfriamento, ou com aumento de pressão. Tá? Eu falei da vaporização. A vaporização ela pode acontecer de três formas. Pode acontecer a ebulição, que na prática é o que acontece quando a gente, por exemplo, está aquecendo a água lá para fazer um café, um chá. Tá? A água lá chega numa temperatura em que a maioria das moléculas tem energia cinética suficiente para escapar e começa a ter uma vibração, um borbulhamento vigoroso. Né? Nesse momento, a temperatura daquele líquido ali ela se estabiliza. Tá? E essa temperatura em que que é estabilizada é chamada de temperatura de ebulição. Tá? No caso, por exemplo, da água, ao nível do mar, essa temperatura é de 100 graus Celsius. Tá? Existe outro processo de vaporização também, que é o chamado calefação. Ele acontece quando você submete o líquido a uma temperatura muito maior do que sua temperatura de ebulição. Tá? Quem aí, por exemplo, lava vasilha em casa, já deve ter observado esse processo. Então, por exemplo, se você tem lá uma frigideira lá que você fritou um ovo, etc., ela está suja, mas você acabou de usar ela está numa temperatura bem alta, você vai lá e taca um pouco de água diretamente nela com a temperatura muito alta para limpar. Aquela água ali instantaneamente se transforma em vapor. Tá? Porque a temperatura da chapa ali da frigideira está muito alta. Esse processo muito rápido é chamado de calefação. E ele acontece a uma temperatura muito mais alta do que a temperatura de ebulição. E tem também a evaporação. A evaporação ela vai acontecer a qualquer temperatura, tá? Em geral, numa temperatura mais baixa do que a temperatura de ebulição. Tá? E acontece mais lentamente. Vai ser mais rápida quanto mais próximo você estiver da temperatura de ebulição. Mas aí você pode me perguntar assim, professor, como assim é possível você ter a evaporação, você ter a transformação de líquido para gás sem atingir a temperatura de ebulição? Quando a gente fala em temperatura, a temperatura é uma manifestação, uma medição, tá, da agitação das partículas. Existe até um meme no Facebook aí que fala que, uma figurinha falando que o termômetro é o velocímetro das moléculas dos átomos. É isso.
Um termômetro vai me indicar quão agitadas estão moléculas, átomos numa substância. Só que essa agitação ela não é linear, não vão ser todas as moléculas daquele montante ali da substância que vai estar com a mesma agitação. Algumas vão estar mais agitadas, outras vão estar menos, outras vão estar em torno de uma média. Tá? É isso que esse gráfico tenta mostrar aqui. Então, por exemplo, quando uma substância está numa temperatura chamada de T1, que é a energia que chama daqui de energia cinética média, movimentação média, vão ter outras que vão estar menos agitadas e outras que vão estar mais agitadas. Então, mesmo nessa temperatura T1, por exemplo, vamos supor que é uma temperatura inferior à ebulição da água, vão ter algumas moléculas que vão estar com uma agitação extrema e serem capazes de escapar, transformando aquela porção de água ali em gás. Agora, se essa temperatura média for muito maior, for, por exemplo, T2, a quantidade de moléculas de água que vão estar numa energia suficiente para o escape vai ser bem maior. Então, a água ou qualquer outro líquido pode se transformar em gás mesmo em temperaturas inferiores à ebulição. Mas isso vai acontecer muito mais rapidamente em temperaturas mais próximas à ebulição, pois a porcentagem de moléculas com energia suficiente para escapar, para se tornar gás, vai ser muito maior. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Em um próximo vídeo eu vou falar da relação entre a temperatura de ebulição e a pressão. Espero que vocês tenham gostado e quem gostou, que se inscreva aí no canal. Até a próxima, um abraço a todos.